Olá, pessoal! Então, vamos estar retomando aí nossas atividades do terceiro bimestre. A gente vai estar retomando sobre equilíbrio químico e constante de equilíbrio, tá? É só uma retomada mesmo. Não tá difícil, vocês já realizaram as nossas atividades. Então, para ajudar vocês e auxiliar, tem um vídeo aí de retomada do Centro de Mídias, o link tá aí. O vídeo também vai estar disponível para vocês consultarem lá no nosso Classroom, junto com a nossa atividade. Também, se vocês precisarem, tem um resumo no nosso tópico materiais de apoio. O nome dele é equilíbrio químico, tá? Então, tem ali para vocês retomarem, recordarem e se precisar consultar mesmo para estar resolvendo as nossas atividades. Também coloquei um mapa mental, que ele vai falar sobre o KC e KP, tá? Que são que nós estaríamos usando para calcular a constante de equilíbrio, tanto da parte da concentração como a parte da pressão. Lembrando vocês que quando eu uso a expressão de KC, que é a constante de equilíbrio, em relação à concentração, quando eu tiver água líquida, não vai entrar, tá? E nem sólido. Então, só vai entrar aí se as minhas substâncias for gasosas ou aquosas, que aparece aquele aqui, tá? E o gasoso aparece o Gzinho. E quando eu trabalho o KP, que ele só mexe com pressão, só vou utilizar se ele for gasoso. Qualquer outra coisa não entra. Então, aí só para vocês retomarem isso. Então, vamos começar. Nossa primeira atividade, super simples. Eu só quero que vocês escrevam as constantes de equilíbrio aí de KC e coloquei todas as reações. Ah, professora, mas como que eu faço isso? Eu vou resolver a letra A para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, ó, a letra A vai ficar da seguinte forma. Lembrando, sólido não vai entrar no meu valor. Então, ó, tem o S de sólido, isso daqui não entra. E nem aqui, ó, vai entrar. Então, nenhum desses dois entra no meu KC. Então, vou começar a escrever o KC. Então, KC, que é a constante de equilíbrio, é igual. Quem vai em cima sempre vai ser o meu produto. Quem é o meu produto? Aquele que está depois da seta. Então, vai ser, ó, a concentração, que a gente utiliza esses colchetes, tá? De H2. A gente utiliza a fórmula. Tá vendo esse 4 aqui, ó? Esse número estequiométrico? Ele vai virar expoente. Então, elevado a 4. Terminei aí a primeira parte. Agora, a segunda parte vai ser a parte dos produtos. Qual é o meu produto? Concentração de água, que é H2O. Ok. Também tem um 4 aqui. Esse 4 também vai virar expoente. Por exemplo, se eu tivesse que utilizar aí no meu produto ou no meu reagente, tem dois valores que eu preciso colocar. Na reação, fica mais, mas aqui, se eu fosse colocar, ele teria que virar vezes, tá? Qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha e resolvem aí. É só fazer isso, não precisa resolver nada, tá? Super simples. Opa. Aqui, exercício 2. No exercício 2, já está envolvendo um problema. Vocês já resolveram problemas parecidos, tá? Ele te dá a reação. Aí ele fala que a reação aí já tem o valor da constante. Então, ele te dá o valor de KC. Ele fala que o valor de KC aí é 14,5. Constante de equilíbrio não tem unidade de medida, tá? Por isso que tá 14,5. Esses 500 aqui, eu até digitei errado aqui, teria que ser um K maiúsculo, tá? É 500 Kelvin, é a temperatura. Em vez de utilizar graus Celsius, ele utilizou Kelvin. Tudo bem.
Aí, ele dá para você os valores de cada substância. Ele comenta aí do metanol. O metanol é esse daqui, ó, o C3OH, tá? Ele fala qual o valor do metanol e também ele passa qual o valor do monóxido de carbono. O monóxido de carbono é o CO. Aí vocês vão ter que fazer o quê? Escrever o KC e substituir os valores, tá? Vou fazer aqui só para vocês entenderem. Aí, ó, monóxido de carbono. Como que eu vou fazer? Vou montar o KC. Então, ó, KC é igual. Primeiro eu vou utilizar lá o meu produto. Observem que todos são gasosos, então todos irão entrar no meu cálculo, tá? Então, eu vou começar lá com a concentração de metanol. Copio a molécula inteira, tá? Dividida ali pelos meus reagentes, que é a concentração de CO vezes a concentração de H2 elevado ao quadrado, porque no H2 eu tenho o número estequiométrico 2, ok? Aí eu vou substituir pelos valores que ele me dá no meu problema. Ali, ó, então, o que vai acontecer? Kc tem o valor aí de 14,5. O valor de metanol, ele também me dá, aqui, ó, é 0,145. Como a professora sabe? Porque falou aqui, ó, respectivamente. Então, respectivamente, ele vai me dar os valores conforme foi citado no texto. Ele citou primeiro metanol, então o valor de metanol é 0,145. E ele também citou o valor de monóxido de carbono, que é 1. Só que ele não me deu o valor de H2, então eu mantenho ele aqui, ó, H2 ao quadrado. E vou resolver, tá? Aí vai entrar aí na multiplicação em cruz. Deixa eu até fazer vermelhinho para ficar mais bonitinho. Multiplicação em cruz aí. Aí vocês conseguem resolver. Lembrando, eu tenho aqui uma potência. Não vai esquecer da operação inversa da potência, para achar o valor apenas da concentração de H2. Eu não quero H2 ao quadrado, eu quero apenas H2, tá? Tentem resolver. Nosso terceiro exercício. Vai utilizar o mesmo problema, só que em vez de ser KC, vai ser KP. Por que KP? Porque todos estão, ó, com as unidades de pressão, ATM. É o mesmo problema. Para resolver esse exercício, vocês precisam retomar como que eu utilizo as operações com notação científica, porque, ó, todos os valores estão em notação científica, então eu vou precisar retomar isso também. Tentem resolver, não pode desistir. Nosso quarto exercício aí, bem parecido com aquele nosso segundo. Tentem montar, tentem substituir e chegar ao valor. Ele quer a concentração aí de NH3, tá? Então, ó, vocês vão ter que achar quanto que vale o valor de 1 NH3. Lembrando, olha só, ele tem um número estequiométrico, não posso esquecer disso. E o nosso último exercício. Normalmente, eu dou a reação e peço o KC. Nesse exercício, ao contrário, eu te dou o KC e estou pedindo qual é a reação química que representa isso. Então, eu vou ter que reescrever esse KC em forma de equação química. Aquela lá que eu vou ter reagentes chegando no meu produto. Preciso saber aí quem é produto, quem é reagente. Essa minha setinha é assim mesmo, ela é dupla, porque eu estou trabalhando com equilíbrio, tá? Tentem realmente fazer.
Se caso vocês tiverem dúvida, pessoal, tem um pequeno probleminha, não está tendo mais o plantão de dúvidas pelo Meet. E a gente está sem horas vagas para estar ajudando vocês através de chamada de vídeo durante os nossos horários de estudos, tá? Então, eu peço, se você está com dúvida, comece a frequentar a escola, comece a tirar suas dúvidas, tá bom? E lembrando que estudar não é uma obrigação, é apenas uma porta aberta para o crescimento e evolução, é construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, vocês precisam estudar, tá? Estudem mesmo, que com o estudo vocês vão conseguir crescer e evoluir no caminho de vocês. Um grande beijo e até mais!